Olá, sou o professor Fábio Tabellini. Vamos estudar carga térmica de refrigeração. As principais cargas térmicas são devido à transferência de calor pelas paredes, condução, que é o mais comum, devido aos produtos, devido à infiltração do ar externo, devido à iluminação, devido às pessoas, devido aos motores dos ventiladores. Muito bem. Vamos lá para a carga térmica devido à transferência de calor pelas paredes, tá? Muito bem, nós temos que a taxa de transferência de calor através das paredes, esse aqui ponto, é a diferença de temperatura sobre a soma das resistências térmicas. Tá? E esse ΔT é a diferença de temperatura entre o lado externo e o lado interno, mais o acréscimo de temperatura devido à radiação solar. Tá? Esse valor desse ΔT' é tabelado. Então nós temos aqui uma resistência térmica com duas paredes, o fluido do lado interno e o fluido do lado externo. Tá? Duas paredes, uma com condutividade Ka e outra parede com condutividade Kb. Tá? Cada uma com a sua respectiva espessura. Tá? Então a resistência térmica é ΔT sobre Q, ou a resistência térmica baseado no fluxo de calor, RT duas linhas, é igual a ΔT sobre Q duas linhas, tá? Resistência térmica por condução com transferência de calor ou com fluxo de calor, resistência térmica por convecção com taxa de transferência de calor ou com fluxo de calor, ok? Então nós temos aqui uma figura mostrando as resistências térmicas de convecção do lado interno, condução das duas paredes e a convecção do lado externo. Térmicas, e aí nós temos a equação do fluxo de calor. Em termos de taxa de transferência de calor, tá? Esse ponto é igual àquele Q minúsculo, tá? A mesma coisa. Então nós temos aqui a área que divide. E a soma desses térmicos aparece a área aqui no denominador. E aqui a taxa de transferência de calor, ok? Aqui é a tabela 1, que é aquele ΔT', de acordo com a parede, tá? E de acordo com a cor da parede, beleza? Aqui nós temos, de forma simplificada, o isolamento segundo Costa e Chagas, tá? Esses valores aqui, isolamento excelente, bom, aceitável, 8, 10 e 12 quilocaloria por hora por metro quadrado. Corresponde a esses valores aqui em watt por metro quadrado, ok? Bom, carga térmica devido aos produtos, tá? A gente tem que levar em consideração calor sensível antes do congelamento, calor latente de congelamento, quando houver, claro, né? Calor sensível após congelamento, e se não houver congelamento, calor de respiração ou calor vital para frutas frescas e vegetais, tá bom? Que eles continuam respirando lá dentro. O que do produto? O produto resfriado, tá? Então, ó, a taxa de transferência de calor do produto, tá? É a movimentação diária vezes o calor específico de resfriamento, vezes a diferença entre a temperatura de entrada e a temperatura final, que vai corresponder à temperatura de armazenamento ou a temperatura dentro da câmara, ok? Mais a carga total, que é tudo que está lá, vezes esse H de respiração aqui, tá? Que é um calor aí ou chamado de vital, beleza? Então, esse é para um produto tipo assim, batata, banana, tomate, uva, maçã, tá? Esses produtos que ficam resfriados. Para o produto que vai ser congelado, nós temos a parte do resfriamento até a temperatura de congelamento, a parte de solidificação e a parte de calor sensível do congelamento até a temperatura final. Esse de respiração não tem, tá? Isso aqui é a equação de forma geral, tá? Mas quando é congelamento de carnes, de modo geral, isso aqui não tem. Congelamento de sorvete, gelo, isso aqui não vai ter. Ó, aqui estão todos os termos, significa, tá? Eu vou passar esse material para vocês.
a carga térmica devido à infiltração do ar externo, tá? Isso aí acontece quando, né? Quando se vai abrir a câmara, né, a porta da câmara frigorífica, então o ar quente entra, então você tem uma troca de calor, tá? Essa carga térmica de filtração é função do volume da câmara, o fator de troca de ar, que é função do volume da câmara, tá? E o calor cedido do ar ao entrar na câmara, tá? Bom, vou mostrar aqui então, aqui ó, nós temos uma tabela, no caso dessa tabela é para produtos resfriados, muitas vezes vem nos livros TI maior que zero, tá? Maior que 0 graus Celsius. Aqui nós temos as temperaturas, a temperatura do ar que entra, tá? E a respectiva umidade relativa. Esse aqui aquele delta, é o ΔH externo, ok? Então é muito simples, é só procurar os valores aqui na tabela, tá? Por exemplo, se o ar entra a 30 graus Celsius com umidade relativa de 60%, uma temperatura de 5 graus Celsius, então esse ΔH externo vale 14,5 quilocaloria por metro cúbico. Bom, tabela 2 é a mesma, tá? É a mesma ideia, só que para produtos congelados, TI menor que zero, tá? Mesma coisa. Então tem a temperatura do ar entrando, temperatura interna da câmara, tá? E os valores aqui do ΔH externo. Então tá aí a segunda tabela e bem a anterior, ok? E aqui o fator de troca de área, tá? Então, para produtos resfriados, às vezes, igual eu falei, às vezes nas tabelas vem TI menor, TI maior que zero e do lado de cá dos produtos congelados TI menor que zero, tá? Então é muito simples, tá? Então tem o volume, acho o FTA. Carga térmica devido à iluminação, tá? Então, ó, a potência da lâmpada geralmente é 10 watts por metro quadrado, vezes a área do piso, vezes o tempo que os operadores estão lá dentro, é o tempo que eles trabalham para eles, que eles acendem as lâmpadas, tá? Se esse valor der menor do que 100, tá? Se considera 100 para o caso mínimo, tá ok? Carga térmica devido às pessoas, então é o número de pessoas que trabalham, vezes o tempo lá que elas trabalham, quantas horas por dia, vezes esse quilinha pessoas, ou seja, o calor liberado por pessoa em quilocaloria por hora por pessoa, tá? Isso aqui é tabelado em função da temperatura interna da câmara, ok? Facinho. Muito bem, continuando. A carga térmica devido aos motores do ventilador. Então, ó, um detalhe, tá? Geralmente se adota que a potência dos ventiladores, né, dos motores dele, é de meio cavalo a 1 cavalo por tonelada de refrigeração, ok? Então, a gente vai adotar, no caso, uma estimativa, 1 cavalo para uma tonelada de refrigeração. Então, a potência dos ventiladores, né, a carga térmica, né, é a potência dos ventiladores dividido pelo seu rendimento vezes o delta tempo que ele trabalha, tá? Na câmara frigorífica, né, tantas horas por dia, tá? E esse aqui é um fator de conversão de cálculo aí, que um cavalo equivale a 632,4 quilocaloria por hora. Tá? Então nós temos aqui a potência em função e aqui o rendimento em função das potências, tá? E aqui o tempo de operação dos ventiladores em função do tipo de gelo, tá? Degelo natural, 16, 18 horas por dia, tem circulação de ar mais dispersão de água, tem o elétrico, tá? E por gás quente, tá? Então, respeitando essas temperaturas aqui, esses dois primeiros, para a temperatura da câmara maior que 1 grau Celsius, e os de baixo para a temperatura abaixo disso, ok? A carga térmica total. A carga térmica devido a todos esses fatores aqui, né? De transferência de calor das paredes, do produto, mais a carga térmica devido à infiltração do ar, das pessoas, da iluminação e dos ventiladores, tá? Então, a primeira vez que a gente faz isso,
essa carga térmica dos ventiladores é função da carga térmica total. Só que nós não temos. Tá? Então a gente faz, supõe que a carga térmica total é igual a 5 primeiro. Tá? E aí vai no processo iterativo, ok? Aqui está explicando tudo como que é feito. Tá? Então a gente faz esse processo iterativo e a gente vai calculando até que o erro seja menor que 1%. Beleza? Tá? Então a gente faz aquela primeira estimativa, calcula novamente, compara com o valor anterior, para ver se até o processo convergir. Nós vamos fazer uns exemplos para poder entender tudo isso, beleza?